RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Estamos chegando com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques essa segunda-feira abrindo a semana, né? Depois de uma rodada aí, jogos de ontem, da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, o Internacional com uma bela vitória, quase 30 mil pessoas no Beira-Rio, venceu o Botafogo por 3-0. O Grêmio, evidentemente, tem o foco na Copa do Brasil, jogo na quarta-feira, primeiro jogo com o Flamengo que é o líder do brasileiro, né? E o Grêmio ontem, com uma equipe reserva, ficou no empate lá em Chapecó com a Chapecoense. Final de semana ruim para os clubes gaúchos envolvidos aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Derrota do Juventude para o líder, o Fortaleza, e também derrota do Brasil de Pelotas no finalzinho do jogo complicado lá, e perdeu no final da partida para o Guarani por 2-1. Para tratarmos desse e outros assuntos, comigo hoje, Raul de vermelho hoje, olha só, em homenagem aqui ao D'Alessandro, talvez, que completa 10 anos da sua história no Internacional. Fica bem? Tá bom. Ângelo Garbassi, tudo bem? Como é que tá? E Fábio Berti, saber o que houve aí com Juventude Brasil de Pelotas, né? Foi um fracasso sábado, os jogos pelo Série B do Campeonato Gaúcho. Bom, você nos acompanha aí pelos canais 24 e 524 da NET, para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas para o mundo através das nossas plataformas digitais. Você tem o nosso Facebook, que você assiste e também participa, mandando o seu recado através da live do nosso Facebook, pelo nosso Twitter, ao vivo em todas as plataformas, né? Ao vivo também no Twitter, aí você hashtag RDC Dois Toques, também você tem pelo nosso site www.rdctv.com.br, ou seja, em todas as nossas plataformas digitais você tem o nosso Dois Toques e toda a programação, né, da nossa RDC TV. Você manda o seu recado, sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, 998-15-9990, tá aí na tela para você, repetindo, 998-15-9990, você interage conosco e faz o programa também com os companheiros que aqui se encontram hoje. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e Nacional Gás, energia indispensável. Bom, um final de semana bom para o Internacional. Olha, o Internacional, quem diria, hein? No início da competição, o Internacional se dizia que o campeonato era para brigar para não cair, né? Se manter aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o Inter, na realidade, é um dos 4 primeiros, a terceira colocação o Inter ocupa, ou seja, a zona de Libertadores da América. E o Grêmio, evidentemente, com 3 competições aí que tem pela frente, está focado nesse jogo de quarta-feira. Ontem o Renato, embora os seus adversários aí em Copa do Brasil e Libertadores, que é mais especificamente o caso do Flamengo, ontem usou time titular. Por quê? Porque briga e se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro. Foi uma atitude correta essa do Renato? Foi o único aí, né? Em relação aos demais, Cruzeiro veio com titular, Flamengo com titular, Palmeiras com titular, mas principalmente o adversário do Grêmio, que é o Flamengo, na próxima quarta-feira, o primeiro jogo aqui na Arena, 21 horas e 40 minutos, foi com, como se diz na gíria do futebol, foi de tanque cheio, né? O Grêmio é a opção de poupar. O Grêmio pelo menos está mantendo a mesma metodologia do ano passado, que fez sucesso com esse tipo de expediente, né? A forma de priorizar aquelas competições que está um pouco melhor uma em detrimento da outra, né? Então tem mantido a mesma política e é louvável sempre que tem uma programação, que tu consegue enxergar que é organizado, ainda que se possa fazer a crítica, né? Porque, bom, o Grêmio poderia, com um time misto, alguns titulares, poderia ter obtido um resultado melhor. Sim, mas também, sempre que tu usa os principais jogadores da equipe, tu corre risco de um cansaço maior, eventualmente uma lesão, que possa atrapalhar as principais competições que já estão entrando nas fases
importantes, né? Então, enfrentar o Flamengo é uma etapa importante da competição, porque daí tu passa uma grande equipe e já encaminha bem o Grêmio para mais, quem sabe, um título aí esse ano. Então, eu entendo assim, quando tu consegue enxergar metodologia, um planejamento, ainda que tu possa não concordar, pelo menos é uma coisa que tu tem que tornar importante, porque é sinal que a coisa não é o samba do crioulo doido, vai indo, vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Bom, o Internacional, Garbasco, o Internacional, o que está fazendo sinal ali que não? Tá abanando ali. Tá abanando tá vendo ali, isso é a nossa interatividade ali, ó. Tá vendo a nossa interatividade ali, né? Os nossos internautas, né, que ficam mandando. Eu estava com saudade dos câmeras, viu? Mandando mensagem pelas nossas redes sociais, aí, através do nosso Facebook, aí você também, aí, ó. Tem que contratar. Aí, ó, essa aí. O Ribeiro estava ontem nossa resenha dominical, estava aqui, mas o fã-clube do Ribeiro quer ele permanentemente aqui. Vamos ter que dar. Né? E não esquecendo, né, que a gente está pedindo sugestões aí de vocês, falando no programa de domingo, é bom sempre esclarecer, né? Nós com uma semana aí de programação no ar, a nossa RDC TV, e o programa de domingo se chamava 90 Minutos, e aí recebemos uma ação extrajudicial por parte da Bandeirantes, que esse nome pertencia à Bandeirantes. Nós, evidentemente, já catamos, né? Mas estamos pedindo sugestões aí para que você mande aí a sugestão, porque você vai escolher. O programa é nosso, é do Rio Grande. Então, você sugere aí o nome que você entende que deve ser aí o nosso programa de domingo. Bom, o Internacional venceu ontem e venceu bem, né, Ângelo Garbasco? Já vinha de um resultado negativo aí contra o América. Olha, e o América Mineiro, segunda partida com o Adilson Batista, venceu ontem. Venceu o Santos, teu ex-time, um dos teus ex-times, né, Raul? Venceu lá na Vila Belmiro. Olha, vencer na Vila Belmiro não é para qualquer um, né? E o Adilson, 2 jogos, 2 vitórias, havia vencido o Internacional na última quinta-feira e ontem o segundo resultado, segunda vitória. Mas o Internacional, ou seja, vinha dessa derrota, mas fez uma grande partida, né, Ângelo Garbasco? E se manteve aí, assumiu aí na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Olha, Cadu, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que aquele que comenta tem que ter também a humildade de retroceder e de reconhecer alguma coisa. E eu quero ter nesse momento. Eu acho que um jogador no Internacional cresceu assustadoramente de produção. Para mim, é o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado tem servido como um sustentáculo para a defesa do Internacional. Porque o que ele joga na frente e o que ele está perseguindo, o que ele está indo com fôlego, com uma vontade com o adversário, Rodrigo Dourado tem sido um diferencial. E o outro diferencial, e eu acho que se der sequência vai ser difícil de tirar ele do time, é o Nico Lopes. Diziam que o problema dele é que ele não era interessado. Mas agora ele está correndo, está marcando, está chutando. Não era questão de interessado, se falava muito que ele não tinha disciplina tática, né? E sequência de jogos. Foi o Odair está fazendo com ele, e ele está jogando naquela função que ele se destacou no Nacional de Montevidéu, ou seja, naquela posição, né? Naquela como posição. Meia. Não, ele é o último homem antes do centroavante, antes e livre. do finalizador. É um meio de chegada. Ou seja, ele tá fazendo aquela função, né, que o D'Alessandro. Cadu, muito interessante. Mas vai ter que arrumar, porque o De Leon, sim, logo que o Nico Lopes chegou no Internacional, ele não assumiu nenhuma titularidade. Olha aí, ficou no grupo. Só um pouquinho, deixa eu te aproveitar ali, ó. O pessoal está sugerindo aí. Domingo, Grenal, é a minha sugestão. Ótima sugestão. Domingo, Grenal. Mas como a gente está para todo o estado do Rio Grande do Sul, o nosso foco, evidentemente, que sempre é dupla Grenal, mas a gente também tem o cuidado com os clubes do interior, né? Então, é uma boa sugestão. Vai ser analisado. Após 90 minutos. Aí seria aí é prorrogação, né? Aí é prorrogação. Mas eu acho, Ângelo, que mas até completa em relação ao que falava do De Leon. O De Leon, então, ele, na ocasião que o Nico Lopes chegou, ele tinha comentado que a característica dele era essa, era um jogador assim com uma condição muito diferenciada
para se destacar no Internacional. Mas em seguida ele foi colocado de lado, a berlinda do grupo principal, né? Não teve chance, não teve oportunidade. E quem sabe jogando fora também, ele né? também parece que teve uma lesão, algum problema de... É uma questão que se ligava Mas eu acho que isso, acertaram o posicionamento. Não, mas o mais engraçado, e eu já comentei outras vezes sobre isso, o mais engraçado era dizer que passaram 4 técnicos e nenhum colocou ele de lado. Eu falei exatamente, por isso que eles foram mandados embora. Tu vai lembrar que eu falei isso? Não, e ele sempre... 4 técnicos não ganharam nada e não botavam o jogador, quem é que está errado? É o jogador ou os 4 técnicos? 4 técnicos. O primeiro que colocou ele foi o Odair. E mesmo na reserva, ele era um dos goleadores do Internacional, né? E sempre que entrava, marcava e sempre... Os últimos gols a gente vai ver aí agora os melhores momentos da vitória do Internacional, com participação de 2 gols, uma assistência incrível no segundo gol do Potker. Mas se tu fizesse referência a esses 2 jogadores, mas que tu esquecesse um, eu acho. A grande atuação de ontem, né? O que voltou a marcar, o Potker, né? Sim. Potker. Não, acho que tu... o Potker, mas acho que tu esqueceu que foi um... O Potker voltou a marcar e aí nós temos que dar também todo o mérito ao treinador, porque houve uma pressão violenta para ele tirar do time. Pelas redes sociais, o que não faltava de tirar. Mas aí, Garbassi, e ele aguentou e apostou. Garbassi, se a comissão técnica e os homens do futebol vão se deixar levar por rede social, com todo respeito, rede social é importantíssima, mas tu não pode se basear numa decisão em cima de decisão que e ele opinião. Ele vinha por baixo, né? Ele vinha, vinha por baixo. 14 partidas sem marcar, outro tiraria. Por que outro tiraria? Não, eu acho que no futebol tem que ter convicção. Se tu tem convicção, o Renato também adota isso, às vezes. Ou seja, um determinado jogador que chega, por caso do próprio André, a gente vai falar do Grêmio depois, mas ele mantém o jogador, ele fez isso com vários jogadores. Isso é convicção. O treinador é para isso. Agora, se tu vai te basear, né, Fábio, em opinião, não que o torcedor não seja a razão do clube, é a grande razão, mas tu não pode ser baseado em opiniões. O Odair está conseguindo manter em relação aos seus antecessores, até grandes nomes, né, de mais tradição e mais experiência no futebol, é a coerência. Não tenha dúvida. O Odair é um cara coerente. Ele, no jogo contra o América Mineiro, ele tentou inverter um pouquinho a lógica. Imagina se um adversário que estava, né, o seu treinador estreando, o Adilson, ele quis botar o time mais para frente. Mas tu tinha ali a situação de o Patrick está voltando de um período fora. O Patrick, no jogo de domingo, já foi outro jogador que deu a dinâmica que se dá que o meia de ligação dá. Mas o Nico a gente não pode esquecer que era um jogador que ficava muito fora em função de lesões. Ele não aguentava o tranco. E a gente sabe que é um jogador que tinha problema, aquele problema antigo, o Raul vai saber disso, como foco você deve ter, né? O foco dentário. O problema de focos dentários que gera muita lesão muscular. E é um jogador que tinha muita dor. E hoje ele é um jogador que está inteiro. O jogador outro jogador, além da maturidade, ele está 3 anos no Internacional, além de ter encontrado esse espaço, na verdade ele está saudável hoje. E acho que um detalhe importante que tu acaba de citar, do que eu citaria como primeiro, é que o Internacional reinventou a roda. Onde o William Potker foi artilheiro do Paulistão, o campeonato mais valorizado entre os estaduais e o brasileiro pela Ponte Preta. Perto do gol. Ontem, naquela bola invertida pelo Fabiano, do primeiro gol do Inter, que ele pegou de primeiro, né? Vamos ver. Ele estaria lá no lado direito, marcando a bandeirinha. Vamos ver os gols, vamos ver. 2 gols de situações idênticas, né? E aí o Internacional que começou atacando... zagueiro que não foi mal, não. Essa posição e essa cabeçada aí do... Emerson. O Emerson Santos fez estreia. Não foi mal, não. Inclusive foi o jogador do Botafogo. Mas Rodrigo Moledo volta no próximo jogo. Ele se destacou exatamente, o Emerson, no Botafogo, né? Depois ele teve... Olha lá o Potter, olha lá. O último homem. Olha, pegar essa bola de primeira... Não é qualquer um que bate assim. Outro iria matar a bola. Ele estaria habitualmente na jogada de combinação aqui pela direita. Estaria longe do gol, fora da área. Não ia arrematar nunca. Porque ele estava com... Mas essa é a questão do que eu digo do atacante. Agora, é o ataque. Não menosprezar o gol. Mas o goleirinho ajudou. Não, mas tu não pode tirar o mérito. Não pode tirar o mérito. Não, para com isso. A bola na mão dele, rapaz. Não, mas tu não pode tirar o mérito. Não vou tirar o mérito que ele pegou de primeira. Olha lá, mais uma participação dele, mais um chute do Potker, né? E aí assistência do Nico Lopes. Que metida, parece que ele meteu com a mão a bola. Olha lá onde é que ele tá, cruzando do lado esquerdo para dentro. Matou, dominou. E essa, Raul? Também.
Quando ele dominou... Não, mas ele aí, tocava aí- dentro aí- da Eu área. acho que tava com vaselina nas luvas. Não, mas aí tu tem que ver o mérito do atacante. Aí Não, que- tem mérito. Tu pegar uma bola dessa e bater... Tá, e tu que era o lateral direito, Eu tô cadê o lateral brincando, marcando? brincando, mas tô falando sério também. mas foi uma Se é palavra. meu goleiro, nós ia reclamar dele. Pô, pega uma mas aí, olha, né? esse é um chute cruzado, né? É um Eu chute reclamaria do cruzado. lateral direito, chute- nenhuma mas- das duas marcou. Não, Talvez pela falta de marcação. Aí é uma outra história. Aí é receber sozinho, sem marcação. Pô, ali, ó, tirando a Olha aí jogada de combinação, mais uma participação. Ah, não, vai ser agora no segundo gol aí. No terceiro E o gol. calcanhar Olha, do cara ali, Patrick, Nico Lopes, mais uma participação e a presença do centroavante Damião dentro da área. Né? Mas exatamente o que tu falava, ele voltou a jogar no posicionamento que ele tinha na Ponte Preta, ou seja, era o homem que se deslocava, vinha pela direita e fazia o facão e vinha para o meio. É o mérito do Odair. Mérito do Odair, porque na participação dele na Série B, como é que ele atuava? Ele atuava como muleta do lateral. Marcando. Muleta do lateral, ajudando o lateral na marcação. É. Né? Atacante, o nome resume tanto. Agora, Até tu chegar lá na frente já tá morto. Agora que não aconteça com o Odair aquilo que às vezes acontece com alguns ou muitos treinadores, quando dão muitos jogadores à disposição, ele acaba se atrapalhando. Ou seja, se ele acertou o time, se ele está entrosando esse time, ele tem que prosseguir com essa escalação, porque aí ele vai ter o Mas é conjunto lógico, cara, mas ele definiu o time do Internacional. Ele, mais do que isso, ele definiu uma mecânica de jogo que o Internacional não tinha desde a saída do Diego Aguirre. Parênteses, que é mostrando a capacidade dele, fez um grande trabalho no Internacional, fez um grande trabalho no Atlético Mineiro e está fazendo um extraordinário trabalho no São Paulo, inclusive cotado até para ser o técnico substituto da seleção uruguaia. Então, de lá para cá, quantos técnicos o Inter teve? Não teve. O Internacional jogava com era ligação direta, balão para frente. E desde que o Odair assumiu, e assumir um time que venha de uma segunda divisão, extremamente contestado, com pressão, e ele conseguiu dar uma mecânica de jogo internacional. O Internacional não é time para brigar por título? Não é. A gente tem que ser realista, não é. Mas se falava aí já em meio de tabela, ou seja, o Internacional hoje briga por vaga na Libertadores. Vai brigar ainda mais porque, a exemplo do Grêmio, o Palmeiras, o Santos, o Corinthians, quais são os outros clubes que estão na Libertadores? O Cruzeiro. Todos, exceção ao São Paulo, que tá joga ganhando Sul-Americana. hoje E também. o São Paulo. O Internacional é Atlético Mineiro. exclusivo. O Internacional é exclusivo para o Campeonato Brasileiro. Inter e Atlético Mineiro são os únicos que não disputam outras competições. O São Paulo disputa a Sul-Americana. Tanto que a próxima Agora, não partida sei que do Internacional preferência. daqui a 8 Parece dias, que o São né? Paulo teria dito que, inclusive, vai dar O preferência. Internacional vai jogar a próxima partida daqui a 8 dias. Sem ser uma semana. Daqui hoje é uma semana. 8 dias vai jogar. A próxima então, semana. agora Agora ele vai ter todo o tempo. Só que o Internacional vai ter uma sequência de jogos complicados. Dos 4 jogos que terá na sequência, e aí pode ser o termômetro internacional para até encerrar. Para saber onde é que ele vai se posicionar. Para encerrar, ter a sua participação aí em primeiro turno nessa zona de Libertadores. O Internacional tem o Atlético Mineiro, tem o Fluminense fora, volta para jogar com o Paraná no Beira-Rio e sai para jogar com o Bahia em Salvador. Então, de 4 jogos, são 3 jogos fora 12 de casa. pontos, o Internacional o pode Paraná em conseguir casa 6. é bom, né? Em 12 pontos ele pode conseguir 6. Paraná e Bahia ele pode conseguir 6 pontos. Eu acho que de repente tu jogar de igual para só pra aproveitar só para o ganchinho dar aí. informação aqui, a voz da consciência me avisa que o Atlético Mineiro vai vencendo, né? Por 1-0, vai vencendo o Bahia. Esse que será o adversário lá na frente do Internacional. Mas um facilitador aí, eu não sei se muito mais aliás, é por sorte, né? O Odair é a ausência do D'Alessandro, porque o protagonismo dos outros jogadores do Internacional, ele é evidente. Do jogo do Inter, tu vê exatamente o que vocês estão falando aqui, o Potker sobressaindo, o Nico Lopes. O Patrick, que é da função. O Patrick, o Garbasco falou,
Mas quando... Não, no meio-campo, o volante, Dourado. o Dourado. Mas quando é que acontece isso? Quando tu tem uma mecânica de jogo. Mas o protagonismo de todos ficou latente agora em detrimento da ausência do D'Alessandro. A liderança dele, ela é positiva, óbvio que é positiva, mas ela acaba subsumindo ali, fazendo que os outros fiquem envergonhados de aflorarem ali o futebol. Pelo menos é o que a gente está vendo e os resultados não deixam mentir. Mas não... Então, e aí eu acho que é muito mais por sorte, porque o D'Alessandro machucou, agora tem suspensão e tal. Ele passa a ser uma opção. Exatamente. Jogar eu acho que aí que vai ser o grande desafio do Odair. Mas até isso, não, mas ele falou em relação à titularidade do D'Alessandro, que ele vai voltar à titularidade no momento certo. Bom, no momento que ele entender como certo, né, ele vai voltar à titularidade. Já mostra que ele o vai treinador... voltar. Entre aspas, ele está dizendo que vai continuar com esse time. Entre aspas. Sim, como é que vai mexer um time que está agora entrosando, né? Mas é evidente, ele deixou claro que em determinadas partidas, até porque ele não tem mais a capacidade, não tem mais a capacidade aí de jogar 90 minutos, né? Ou de jogar 90 minutos numa partida, mas não de jogar 2 partidas, 90 minutos, 2 partidas por semana. Então, em determinado momento, ele será uma opção no banco de reserva. Em determinadas partidas, ele será o titular. Falando nisso, o D'Alessandro completou aí, completando hoje, foi homenageado ontem, inclusive, né, com 10 anos de conquista, 10 anos no Internacional, e marcando aí época. A gente tem, inclusive, né, as homenagens do D'Alessandro sobre isso, que a gente vai mostrar, que foi homenageado ontem pelo presidente Marcelo Medeiros, pelo vice-presidente Melo. Então a gente pode rodar essas imagens aí dessa homenagem, esse vídeo, melhor dizendo, né? O vídeo dessa homenagem aí ao D'Alessandro. Inclusive são imagens da TV Inter. Vamos rodar então? Vamos lá? Uma honra, um orgulho, né? Primeiro poder ter vestido 10 anos a camisa de um clube tão grande que nem o Inter. O torcedor faz com que a gente seja grande, seja ídolo, se torne um jogador especial, se torne um jogador importante na história do clube. É o torcedor que faz. Quem me conhece, quem sabe e quem entrou na minha casa sabe o que representa o Inter na minha vida, na minha família. Tá, e vamos ver, inclusive, o que ele fez depois da gravação desse vídeo aí, né? Em tom de brincadeira, o que o D'Alessandro fez aí. Acabou a matéria? Acabou. Tô indo pra casa. Valeu. Mas é um fato que tem que se destacar, né? Tu pode procurar hoje, qualquer um de nós podemos procurar no futebol brasileiro, qual é o jogador que se mantém 10 anos num clube de futebol. Não, e outra coisa. Não, e com as conquistas, hoje se discute muito, acho que essa questão do D'Alessandro, que a gente falava agora, é importante, não é importante, mas ontem foi até isso foi salientado pelo presidente Marcelo Medeiros, pelo vice de futebol, né, o significado do D'Alessandro, dos próprios jogadores, do próprio grupo. Então essa referência que o D'Alessandro até é um líder, mas que muitas vezes é negativo, muito pelo contrário, né? Ontem foi a posição dos dirigentes do Internacional. E eu já tive a oportunidade, inclusive, de conversar com pessoas que trabalharam com o D'Alessandro. Muito pelo contrário. O D'Alessandro é aquele que briga pela qualidade, é aquele que briga pela coisa certa, aquele que briga por horário. Se o treino é às 8 horas, tem que estar às 8 horas no campo, ele está lá às 8 horas, mas ele está cobrando de todo mundo que não está às 8 horas. Se o café é às 7 e ele está lá às 7, se o ônibus tem que sair às 9, ele é o primeiro sempre a tomar essa posição. Isso, né, isso é posição de líder. Sim. Então, claro que existe aquela... é líder negativo, que isso, que aquilo. Não, ele não é líder negativo. Não, Cadu, até para deixar claro. Não, mas tem muita gente que diz isso, que ele é um complicador de vestiário, que ele é isso, que ele é aquilo. Que determinadas lideranças, ou determinado momento da liderança, que às vezes o sujeito, a liderança dele é sempre positiva, mas tem uma hora que ele passa a ser líder de tantas coisas dentro de uma agremiação que daqui a pouco faz isso que eu disse. Ele acaba abafando, aflorar novas lideranças. Entendeu? Porque o D'Alessandro mostrou em determinado momento, uma entrevista, não vai dar entrevista. Quer dizer, aí tu vai tirando um pouco da possibilidade de alguém surgir.
né? Não que ele faça isso por mal, muito pelo contrário, ele quer o bem, óbvio, né? Mas olha aqui, ó, tu que já fosse profissional do Grêmio, do Santos, também é difícil de ver hoje em dia no futebol brasileiro um jogador e um profissional, ele é um profissional acima de tudo, mas que se identifique tanto com a camisa do clube, porque o D'Alessandro hoje pode ser considerado um colorado e a sua família é colorada, porque todos os seus filhos e a esposa têm cadeira dentro do Internacional. São sócios. Essa identificação, como tu falaste, identificação que hoje é difícil um jogador ter essa identificação, como o Grêmio tem. Como o Grêmio é o caso do Renato, e quantos outros, tanto Raul, né? Que tem essa identificação aí. E ficam, né, na volta do clube. Não pelas conquistas. E tu só fica pelas conquistas. E o D'Alessandro marcado pelas conquistas. É difícil até mesmo um jogador que surgiu nas categorias de base de um clube ficar tanto tempo hoje no futebol brasileiro. Mas o D'Alessandro já chegou para o Internacional como uma estrela do futebol mundial. Jogador com passagem na Europa, jogador que vestia a camisa da seleção argentina, ou seja, ele teve oportunidades nos momentos dos pontos altos da carreira de sair, de voltar para a Europa. Não foi nenhuma, não foram duas as oportunidades de sair. Saiu no ano em que o Internacional acabou caindo, voltou para o River Plate, por divergência onde é oriundo por divergência. Mas uma questão não pela vontade dele. Do seu ponto de vista ser contrário da diretoria daquele momento, mas é um jogador que já era uma estrela internacional. Então chama ainda mais atenção. A gente brinca, o D'Alessandro é chato, ele quer apitar jogo. Ao longo desses 10 anos ele apitou muito jogo, mas levantou muito caneco. Então isso é algo que tem que ser, pelo desportista tem que ser reconhecido. Tudo isso é o coração também. Não, é uma coisa sanguínea, é a própria característica do argentino. O argentino tem essa característica. Queria um D'Alessandro pro Juventude. Mas isso falou no Nico, Tu quer muita coisa. É uma grande atuação aí do Nico Lopes, e ele fez uma jogada ontem extraordinária aí, gente. Vamos ver aquela dominada que ele fez, aquela dominada, né? Que ela caiu. Grudou no pé. Né? Aquela que chamou, aquela que se diz que tem imã, né, Raul? Vamos conferir? Olha só. Coisa linda. Olha só. Se fosse eu, Cadu, quando ela para ali e o jogador... Olha lá. O jogador do Botafogo vem na corrida. Olha ali, ó. Eu já levantava e já dava o lençol no cara. Quem é o certo? Aqueles 4 técnicos não botavam esse menino pra jogar? O Odair tá certo, bota pra jogar. Eu acho que ele se modificou também. Tudo tem seu tempo. Porque ele é um outro jogador. Pra mim, o Odair que achou um local, um lugar, uma função. E ele tá mais interessado. Mas é a questão de adaptação. O próprio jogador brasileiro, quando vai para a Europa, sai, quando retorna, tem um período de adaptação. Um estrangeiro, alguns se adaptam logo, né? Mas o caso dele precisa de adaptação. Bom, o que é certo, falou certo, é você fazer a revisão do seu carro na Casa Pneus. 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita sempre as promoções que você encontra lá na Casa dos Pneus para troca, evidentemente, de pneus. Então, passe lá, Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Tem razão nenhuma para você andar com pneu careca, pneus gastados. Mas se você está ficando careca, viu, Fábio Berti? Acho que não tem solução. Tem sim micropigmentação capilar, Clínica VS. Avaliação gratuita, 3012-6778. Não vai deixar de fazer o procedimento, pode pagar em 10 vezes aí no cartão Banrisul. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação capilar, acesse o site www.vanessa.silveira.com.br. Nosso 2 toques também para a Marimon Advogados Associados. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois. Falando do empate, o Grêmio que saiu com 2-3 minutos de jogo, gol do PP com o time reserva, 3 minutos para ser mais exato, né? 3 minutos e depois acabou cedendo um empate aí contra a Chapecoense lá na Arena Condá. Voltamos logo depois do intervalo. Ó, 21 horas e 33 minutos, estamos de volta com o nosso 2 toques dessa segunda-feira com Raul Rocha, Ângelo Garbaschi e Fábio Berto. Você tem aí todas as nossas plataformas digitais para você nos acompanhar, você tem o nosso Twitter, #RDC2Toques, você tem aí o nosso site www.rdctv.com.br. Você também tem o nosso site, repetido, www.rdctv.com.br,
E o nosso Facebook, né? Que você tem a live no nosso Facebook, e aí você participa mandando aí a sua mensagem, dando a sua opinião e participando de toda a nossa programação aí da RDC TV. Pelo WhatsApp você manda a sua mensagem, 998-15-9990, 998-15-9990. Então interaja com a gente, você está acompanhando aí, inclusive suas opiniões aí ficam passando no rodapé aí de toda a programação da nossa RDC TV. Nossos 2 toques para a Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia, você pode comprar pelo site www.tubolândia.com.br ou direto na Alberto Bins 533, onde fica a loja da Tubolândia. Pessoal daí para fora de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, utiliza o site que você tem todas as promoções lá, diversos produtos aí, tudo em componentes eletrônicos, tem conversor digital, tem lâmpadas LEDs, tem suporte para televisão, controle remoto, enfim, uma infinidade de produtos aí que você tem lá da Tubolândia. Nosso 2 toques também para a Baidolb. A Baidolb você tem na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização aí de portões, câmeras de segurança, você tem home theater, tem casa inteligente, também pelo site. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, na Benjamin Constant 1315, um showroom espetacular, atendimento VIP lá do Mauro e do Rogério, e também na Avenida Ipiranga 5.800, dentro do posto BR, atendimento VIP do Pedro. Também para a Multissom. Bom, Multissom você tem aí em todo o estado do Rio Grande do Sul, em todo o estado de Santa Catarina também, você tem sempre uma loja bem pertinho de você. E com as promoções sempre que você tem nas lojas da Multissom, utilizando o crédito fácil da Multissom, que você pode pagar em 15 vezes no crédito fácil da Multissom. Bom, tem gente até falando sobre essa questão aí do Grêmio em relação a essa posição do Renato. Eu entendo como certo, acho que cada um entende melhor o seu grupo, as suas necessidades. Se o Flamengo lá entendeu que tinha que jogar com o time titular porque disputava uma liderança do Campeonato Brasileiro, o Renato optou em jogar, porque o Flamengo jogava em casa, o Cruzeiro jogava em casa, o Grêmio saiu para jogar fora, né, Raul? Sim. Então, e daquela história, como diz o Renato, né? Daqui um pouco tu perde aí um jogador e num jogo aí importante, que o Grêmio está a 8 jogos aí do Tetra, o Grêmio está atrás do Tetra. São 6 jogos que faltam em termos de Copa do Brasil para chegar ao título e 8 da Libertadores. Começando por esse jogo. Mas o jogo de ontem o Grêmio saiu ganhando, saiu vencendo. Teve oportunidade, inclusive, né? Teve, alguns torcedores, enfim, e amigos, né, que acompanharam. E não é de hoje, né, que ficam nervosos no sentido de que colocando 3, 4 titulares, mesclando com esses que atuaram ontem, poderia dar um resultado melhor, né? A equipe poderia se apresentar melhor. Mas tu colocou bem, Cadu, o que acontece? A gente sabe que o time titular do Grêmio é muito bom. Em compensação, a equipe considerada reserva não deu resultado nem o ano passado, né? Tanto com só os garotos ou mesclando com os reservas imediatos, não conseguiu. E esse ano, da mesma forma, desde o gauchão não consegue a equipe reserva sozinha, exclusivamente, dar o que se espera, né? E o titular, pelo contrário, dá e sobra. Então, provavelmente, esse raciocínio o Renato deva fazer. Espera aí, mas se eu perder alguém da minha equipe considerada titular, pode comprometer uma atuação melhor, ou a vitória, que é o que se espera sempre. Então, eu acho que é certa a medida, né? Não tem... também, quem está lá dentro sabe onde é que aperta, né? O sapato, as necessidades mais prementes, e o Grêmio tem isso. Ele tem bem visível, não precisa nem ser tão entendedor assim de futebol, que tem uma equipe muito, e repito, muito boa, titular, e uma que deixa a desejar reserva. Mas engraçado que eu vi uma pesquisa com os torcedores do Grêmio, e os torcedores do Grêmio preferem um jogador que foi contratado por meia dúzia de reais contra um jogador que foi contratado por 10 milhões de reais.
O torcedor do Grêmio hoje prefere o Jael de centroavante do que o André. Mas é lógico, Garbaschi, mas se o Jael foi fundamental, foi importante, foi decisivo e o André ainda não deu uma resposta positiva... Não, o torcedor... Mas, Garbaschi, tu não pode basear, Garbaschi. O torcedor, Garbaschi, o torcedor opina, mas nós não podemos levar em consideração, muito menos, não que não se respeite o torcedor, mas não, como é que uma comissão técnica, como é que um departamento de futebol vai se basear numa opinião de torcedor, repito, com todo respeito ao torcedor, aí ele vai mudar de técnico a cada jogo. Tá, então não vamos dar bola pro torcedor? Não me bota contra o torcedor. Não é isso. O que é? Não é isso. Eu não estou dizendo que não se dê. Foi bem claro. Se respeita o torcedor é a razão, a essência do clube. Tu não pode tomar decisão em cima de opinião de torcedor. Mas agora... Porque tu tem que ter um departamento de futebol, um técnico, tu tem que ter convicção. Tá, então no departamento de futebol dos clubes tem um cara que se chama analista de desempenho. E se nós colocarmos, não vamos falar mais em torcedor nem nada, mas se nós colocarmos o analista de desempenho, a planilha do analista de desempenho vai dar Jael. Aí não é torcedor, não é rede social, vai dar Jael. Aí eu pergunto, por que o André, só porque foi contratado por 10 milhões, ele deve ser titular por decreto? Ou por que não bota o Jael? Mas é convicção do treinador. Isso é convicção do treinador. O Grêmio fez um investimento nesse. O Grêmio queria, o Renato queria esse tipo de jogador. O Jael conquistou um espaço não sendo titular, por uma determinadas situações que ele conseguiu. Deu vitória. A gente acabou de citar um exemplo aqui, que é o exemplo do Nico Lopes, que teve a chance de ir, voltar, e lá pelas tantas começou a dar resposta. O Everton faz 4 temporadas que tenta se firmar no Grêmio, com altos e baixos. E agora, é um prata da casa, enfim... E por que não ter paciência com o André? Mas é lógico. Mas o próprio Renato foi bem claro em relação a isso. O André, uma mecânica de jogo onde ele jogava, um time que ele jogava no Vitória, o time jogava em função dele. O Grêmio não é um time que tu vai jogar... Esporte. De esporte, eu sempre inverto a situação. O esporte. Ou seja, o Grêmio, a grandeza de um Grêmio internacional, tu não vai jogar em função de um jogador. Ele tem que assimilar a mecânica. E foi isso que o Renato deu a entender nessa parada. Ainda não conseguiu. Outra coisa. Mas acho que pode. Mas vamos ver, enquanto a gente analisa, aí a gente comenta, vamos ver os melhores momentos do jogo de ontem, né? O Grêmio. Agora, esse jogador, o PP, olha... Ele é uma promessa, né? Uma boa promessa. Não, e o jogador tem as características aí do... O Grêmio no primeiro tempo poderia ter feito 3-0. Poderia. O Grêmio tomou um gol em situação irregular, foi impedimento, e deixou a Chapecoense predominar nos últimos 15 minutos, porque é um time que não joga junto sempre. A equipe... Era natural que a Chapecoense iria para cima. Ela não tem constância na atuação, né? Ela não consegue manter um padrão o jogo inteiro. Quase sempre, os jogos, nos primeiros minutos, os primeiros 20, 25 minutos, a equipe reserva sempre se apresenta bem ao longo de todos os jogos. Se tu fizer um retrospecto aí não precisa nem o scout, né? Como é que é o analista para desempenho, é só ter memória, né? Ela sempre se apresenta bem, mas ela não consegue sustentar o jogo inteiro. Aí no segundo tempo não segura, né? Enfim. Mas é natural, né? Que não jogam juntos, não jogam sempre. Vai faltar. E além perna. disso, a pressão da Chapecoense aí, zona de rebaixamento, perdeu muitos jogadores, né? Questão até de disciplina, Eu quero futurologia. Então tem a pressão. É fácil exercício, né? Mas se tu deixar esse time do Grêmio, talvez com 1 ou 2 peças dos titulares, né? O Brocador jogou no início do jogo. 4 ou 5 rodadas vai dar a resposta, certamente não. Aqui o time titular, que bem destacou aqui o Raul, é difícil ter um time titular que hoje bata o Grêmio, tenha condições de bater o Grêmio. Em qualquer uma das equipes que joga a Série A. Mas vai jogar mais esse time aí com 4 ou 5 rodadas jogando junto. Olha, esse gol só interrompendo aí, Fábio. Ontem tivemos que um gol regular. O Fabrício Correia, que esteve ontem no nosso programa de domingo, que é o nosso comentarista de arbitragem, né? Esse é o gol do Eli Carlos.
Jogador que dividiu com o Paulo Vitor, que estava em posição de impedimento. Mas o Grêmio vai ter condição de fazer uma campanha melhor do que 12, 13, 14 adversários. Mas vamos deixar bem claro. Falou colocar uns 3. Mas vamos deixar bem claro. Olha, aqui tem... Ele largou. Inclusive um goleiro. Os nossos internautas... muito bom esse goleiro. Um deles já até passou aqui, mas vou fazer referência, que o André Lantada diz assim, Cadu, fala sério. Ele pergunta, né, o Grêmio passa pelo Flamengo? Acho que passa, sim, o Grêmio é favoritaço. O Grêmio é favorito, sim, a passar pelo Flamengo, né? Tem gente também fazendo críticas, inclusive que o Renato deixou muito tempo, né? O Douglas, que devia ter... Não tinha condições para todo o tempo. Agora tu tem que dar ritmo, mas se o jogador não tem condições para 90, né? Mas tem qualidade, né, Cadu? Joga muito, viu? Joga o passe aí são aqueles que são contra, acham que jogador hoje com idade não serve para mais nada, muito pelo contrário. Esse tipo de talento não pode abrir mão. Tu não pode abrir mão. Tem mais, né? Agora, tu tem que ser. Lógico, né? Esse que bota o pé em cima da bola, a camisa 10, que tu precisa em determinados momentos, isso não pode abrir mão. O Flamengo acertou aquela linha de 3 armadores dele com o Everton Ribeiro da direita para a esquerda, o Paquetá centralizado e o Diego fechando da direita para... O André coloca aqui, Cadu que está vendo com o Grêmio, parece que virou o fio. Absolutamente, não tem nada. Olha, o Grêmio mesmo jogando com o time reserva e tem que priorizar as outras competições, é impossível, né? Tu não tem como você querer ser campeão das 3 competições. Mesmo assim, o Grêmio ocupa aí a 5ª posição. Mas a estrela do Grêmio começou a brilhar, sabe? Não viaja para Porto Alegre, que teve um problema do edema na coxa, o Guerreiro, que estaria no banco de reserva, mas não vem a Só informação tem preferência, o Ângelo Garbassi, que o Bahia acaba de empatar com o Atlético Mineiro e isso o Inter fica então, sobe aí e se mantém, melhor dizendo, na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Mas sempre a nossa programação é muito diversificada, né? E logo após sempre o nosso 2 Toques, você tem o nosso jornal da RDC com muitas informações. Então a Fabiane Flores está aqui, que é apresentadora do nosso jornal da RDC, para nos mostrar e nos passar a nós e a vocês, nosso telespectador, alguns dos assuntos que serão tratados, né, no nosso jornal da RDC. Boa noite, Fabiane. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos que integram a mesa nessa noite. Pois é, gente, o jornal da RDC começa logo após o programa 2 Toques e a gente está com várias pautas interessantes hoje. Uma delas é que nessa segunda-feira a gente foi anunciado pelos municipários que a partir de amanhã a categoria vai entrar em greve. Foram 13 entidades sindicais. E tem 2 principais motivos que eles vão entrar nessa greve. A primeira é que há 2 anos que os municipários não recebem a reposição da inflação. O outro motivo seria que eles alegam que tramitam na Câmara de Vereadores projetos que cortam direito dos servidores e que podem prejudicar aí a aposentadoria. Outra notícia é que a revista Voto divulgou ontem, no domingo, a pesquisa eleitoral para o governo do estado do Rio Grande do Sul. O atual governador, que ainda não anunciou oficialmente a sua candidatura, José Ivo Sartori, possui 24,1% de intenções de voto. E em segundo lugar está o pré-candidato do PT, Miguel Rosseto, com 11,3%. Os outros pré-candidatos que compõem a lista, você confere logo mais no jornal da RDC também. Agora, uma boa notícia, pode-se dizer assim, porque uma menina menor de idade que desapareceu no início desse mês foi encontrada pela polícia em São Paulo na última sexta-feira. Na manhã de hoje, ela retornou aqui para Porto Alegre e foi direto para o Conselho Tutelar e para averiguar, né, o que vai ser feito a partir de agora até o fim das investigações. A garota ficou quase 20 dias nas mãos de um jovem que ela tinha conhecido pelas redes sociais. Então, essa é uma matéria muito importante, até que serve de alerta para quem tem filho nessa idade, né? Tá sempre aí ligado no que o jovem está fazendo nas redes sociais. E, por último, dos destaques do Jornal da RDC de hoje é porque um restaurante em um shopping aqui na Zona Norte da capital foi alvo de criminosos no final da noite de ontem. Cerca de 3 homens assaltaram o local e levaram o dinheiro do cofre e, felizmente, ninguém ficou ferido. A ação durou em torno de 15 minutos, mas foi um susto, né? É isso aí, Cadu. Logo mais no Jornal da RDC a gente confere outras notícias.
Bom, então não perca, né? Essas e outras notícias, mais detalhes, todas essas informações que a Fabiane vai nos trazer. Eu estou acompanhando aqui também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, então mais detalhes logo na sequência, a partir das 10 horas, né? Quando encerramos aqui o nosso Dois Toques, depois às 10h30 também a sequência do nosso jornalismo com Cruzando as Conversas. Então, não perca, continue aqui ligado na nossa RDC TV. Obrigado, Fabiane. Obrigada. Nossos Dois Toques para Banrisul. Olha, Banrisul ele oferece aí diversos produtos, é um banco que lhe oferece muitos produtos, como é o caso também, entre eles, do Crédito Simples Banrisul. É capital de giro facilitado com condições especiais para micro e pequenas empresas, simplesmente para ver você crescer. Aproveite, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem, isso você tem no Grupo Zafari, né? Você tem preço e qualidade no Grupo Zafari. Nossos Dois Toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida aí falando do desastre que aconteceu com os clubes gaúchos envolvidos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, no sábado, Série B do Campeonato Brasileiro, derrotas do Juventude e também do Brasil de Pelotas. Já voltamos. Tua vida toda cabe no celular. As 20 horas e 53 minutos, estamos de volta com o nosso Dois Toques com o Raul Rocha, Ângelo Garbaschi e Fábio Berti. Nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis, é só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, né? O pilar do São José, que faz grande campanha aí, tem copinha aí pela frente, está na Série C do Campeonato Brasileiro. E também para Melhor Público, é o melhor e mais completo guia da cidade de Porto Alegre. Fábio, nada bom, hein, essa rodada que foi no último sábado para os gaúchos na Série B, a derrota do Juventude. Olha, tomou uma goleada em cima do Fortaleza, que é o líder, né? A gente tem inclusive os gols, vamos dar uma olhada aí, dar uma conferida, enquanto a gente fala dessa derrota do Juventude aí lá pro líder, né? O time do Rogério Ceni, o Fortaleza. A categoria dos teus internautas aí. Fortaleza? Fez um gol de cabeça no meio da defesa do Juventude. O Juventude tem uma deficiência muito clara, né? A lateral esquerda do Juventude, já há 2 anos, tem um jogador que é titular, ele é capitão do time. A gente não cita até pro respeito profissional, mas existe uma insistência, assim, são aquelas coisas que, diferente do que a gente estava falando aqui, ó, os 2 gols nas costas do lateral esquerdo. Os gols, só para a gente conferir, foi o Adalberto, o Ederson e o Jetterson. E o goleiro do Fortaleza é o goleiro do Inter, né? O Marcelo Boeck. Foi campeão mundial pelo Inter na reserva. O Juventude, o 3-0 não diz exatamente o que foi o jogo. O Juventude perdeu 3 ou 4 oportunidades. A primeira, quando estava 0-0. Começou bem o Juventude até o jogo, né? Aí perdeu na cara do goleiro. Agora a bola vai bater esse aí foi o Ricardo Jesus, ex-internacional também. Esse é o gol, aí vem o gol. Olha aí, ó. Mas aí já uma outra que foi na trave, saiu, aí já era o goleiro já tinha sido expulso, o Matheus Cavicchioli, numa entregada do Fred, que o Fred é campeão do mundo também de dar uma entregada. Se ele não faz um pênalti, ele comete uma atrasadinha meio sem vergonha, já era o jogador de linha que estava lá, já tinham sido feitas as 3 substituições. Mas o Juventude não fez um mau jogo, não. O 3-0 em casa não é o placar que diz exatamente o que foi. O problema do Juventude, a torcida pega muito no pé do Julinho Camargo, é que pedindo inclusive a cabeça. Aí se for pela torcida, se for pelo Garbaschi que houve a torcida, o Juventude bateu no teto. É um grupo mal montado, é um grupo deficiente na maioria das posições, ou seja, tá além do treinador. Os 3 melhores jogadores do Juventude vieram do Veranópolis com o Julinho. Não, e teve o zagueiro Bonfim, o Bertotto, ex-Inter e o Jair, ex-Inter. O Bertotto que precisou ir pro gol, né? Não, foi o outro jogador que foi o Bertotto, inclusive que foi o Matheus, né? Ele ocupou 4 posições. E o Julinho já tinha feito as 3 substituições. Isso. Foi o Bertotto, exato. Aí o Bertotto foi obrigado a ir pro gol. Que começou como volante, aí esse lateral tomou 2 gols nas costas, botou ele na lateral no segundo tempo.
e ainda terminou no gol. Aí tu arrebenta o cara. Eu vou ser obrigado. Eu vou comentar o comentário do Fábio. Ele dá-lhe uma paulada e uma afagada. Uma paulada. Vamos lá, vamos ligeirinho que a gente está encerrando. Olha, o Juventude está com 24 pontos, então caiu para 13º lugar. E nessa terça-feira, que vem encara o CSA lá no estádio Rei Pelé. No Rei Pelé. E o Brasil acabou saindo atrás do Guarani. Vamos ver, a gente também tem os gols da derrota aí do Brasil. Vamos lá. Tiraram o Klemer e não adiantou nada. O Gilmar dá o posto lá. O Klemer que se entregou, saiu, chegou atrasado nos treinamentos, não tinha como manter o Klemer, né? O Klemer chegou atrasado? Chegou atrasado. Brigou com os jogadores, deu desentendimento lá. E não era, ficou uma situação insustentável. O Brasil perdeu 2 jogadores importantes, o Alisson Farias, por questão também de comportamento. O Alisson Farias foi a briga. Agora está emprestado. Só para a gente dar os gols aí, ó. O Guarani abriu o placar com o Rafael. E o Brasil de Pelotas empatou com o Loreci. E o Longini deu a vitória para o Guarani nos minutos finais, no finalzinho, né? O jogo foi lá no Brinco de Ouro em Campinas. Olha, no finalzinho, mas teve reclamação de pênalti não marcado também a favor do. Esse é o gol de empate aí do. Esse é o gol de empate? Não, ainda não. Aí olha só. Já deu os gols. Olha ali. E o Fumagalli, velho Fumagalli. Velho Fumagalli, né? É dono do time. Olha o golaço. Que golão. Olha que golaço, hein? Pois é, e o Brasil, sim, o Brasil tá, o Chavante, né, tá na situação complicada aí, tá na 17ª posição e ele vai tentar buscar recuperação no sábado que vem agora encarando o Goiás lá no Bento Freitas, jogando em casa, né? Agora, ou o Juventude toma consciência de que o seu grupo é muito deficiente, apesar da folha estar lá batendo R$1 milhão por mês, para pelo menos 3 ou 4 posições nevrálgicas, ou começa a cair o rendimento. Eu não sei se cair para a Série C, porque é um campeonato bem equilibrado de muito perto de ganho. O Juventude tinha vencido o Brasil fora mais da a Ponte perigo, Preta. né? Tá 6 pontos. Mas não acabou atrás, o primeiro turno, né? Vamos lá, alguma que pelo WhatsApp aqui, o César Canarinho aqui em Porto Alegre, no Bonfim, nos assistindo, tem a solução para comemorar o gol sem levar o cartão, que é um absurdo, levar cartão e não poder comemorar, é o orgasmo de futebol, que acontece muito pouco e às vezes acontece. Solução, o jogador faz o gol, imediatamente o juiz para o relógio e deixa o jogador comemorar à vontade. O Mário Nordeste, lá de Rio Pardo, nos assistindo em Rio Pardo, hein? Mais algum aqui. Então, estou encerrando, a voz do além está me dizendo. Bom, também lá, onde está no interior do estado, onde é que está? Deixa eu ver aqui onde é que ele entra. Palmeiras das Missões está nos assistindo aqui, o nosso presidente, né? Então, acompanhando, dizendo. E a família também, ó. A Mariana Paz curtindo 2 toques em Palmeiras das Missões. Toda a família lá em Palmeiras das Missões. Então, um abraço a toda a família. Ele foi de tri-táxi aéreo? Com certeza, né? O pessoal de Caxias que passou bastante ali embaixo também, agradecendo a audiência. A audiência em todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, como sempre, o Luiz Carlos Paraguaçu também na audiência aqui, tá elogiando a minha indumentária aqui, né? Tá bom, Paraguaçu. Saímos aqui, como sempre, vamos ao Barranco, restaurante mais premiado, referência nacional, né? O Barranco e Barranquinho. Barranquinho, terça, quarta e quinta, os domingos, as promoções. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Mota, Avenida Ipiranga 7110, lá que você quer chegar. Na Kia você tem, além da Kia, você tem a Lifan. Você escolhe a marca, tá super bem com qualquer uma delas. Sportage, pronta entrega, você tem o Cerato também lá, tudo isso lá na Kia São Mota. Agora, se você vai balada, não quer saber de blitz, cinema, teatro, quer saber de estacionamento, tá chegando em Porto Alegre, não tem como se locomover, então você pede o teletaxi, pede pelo aplicativo, tá? Esse é o telefone, não, mas vai pelo aplicativo, baixe o aplicativo, Teletaxi Capital. Se você vai para longe, vai voar a outro, se você fazer que nem o Márcio, né, que está lá em, né? Foi muito falar, se desse respeito, de tri-táxi aéreo. Obrigado, Raul, obrigado, Garbassi, obrigado, Fábio. Bom, na sequência aí vem o Jornal da RDC com a Fabiana de Flores e na sequência, depois, logo após, veio Cruzando as Conversas. Nós voltamos amanhã com o nosso 2 Toques. Até lá, até amanhã, boa noite, tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.